Olá! Hoje o papo é sobre PHP. Sim, essa linguagem detestada por uns, odiada por outros e famosa por um motivo que a gente sempre ouve. O PHP é inseguro. Mas será que é mesmo? Hoje vamos mergulhar neste tema e entender de onde vem essa má fama, se faz sentido ou se não faz. Se você é da TI, com certeza já esbarrou em alguma discussão sobre PHP, que significa... O que é PHP? E a famosa frase clássica, PHP é inseguro. Falar mal do PHP é praticamente um esporte, faz bem para a saúde, todos deveriam experimentar pelo menos uma vez na vida. É bom demais. Para entender a parada, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O PHP foi criado lá nos anos 90 para facilitar a vida dos devs. Sim, naquela época tinha devs. Na hora de fazer sites dinâmicos. Naquela época que tudo era mato. A internet era outra coisa, não era o que a gente tem hoje. E qual era o foco principal? Ser simples e rápido de aprender. E de fato era. Um dos grandes motivos da fama de inseguro. As configurações padrão do PHP eram, no mínimo, suspeitas. Olha um exemplo. Register Globals. Cara, tu já conhecia isso aí. Basicamente, essa opção permitia que qualquer dado que chegasse ali pela URL ou nos formulários fosse transformado em uma variável dentro do seu código. O problema é que essa configuração ela vinha ativada por padrão. Ou seja, se o desenvolvedor simplesmente fosse lá, criasse o código, botava ele no ar, ele não estava nem aí se estava ativado ou não. E na verdade, muitos deles nem sabiam quais eram as consequências daqueles parâmetros do PHP estarem ativados. O negócio era simplesmente coloca no ar e deu. Não digo que hoje em dia seja tão diferente assim. Obviamente tem desenvolvedores que se preocupam bastante com segurança, entendem, vão atrás, buscam conhecimento, mas ainda tem muitos que não estão nem aí. O fato é que hoje a gente tem diversos outros mecanismos que ajudam a evitar que uma vulnerabilidade dentro de um código seja explorada. Outro ponto que contribuiu muito para a má fama do PHP foi o famoso código espaguete. Como o PHP era muito fácil de aprender e de aplicar, muitos desenvolvedores iniciantes começaram a trabalhar com ele. E nem todo mundo sabia como organizar um código de uma maneira limpa e organizada e segura. Quando você tem um código mal organizado, cheio de remendos, é muito fácil deixar passar vulnerabilidades. Um site feito às pressas, na corrida, sem boas práticas, pode ser um verdadeiro playground para os hackers. Outro fator muito importante para essa fama de insegurança do PHP é que o PHP simplesmente dominou a web lá nos anos 2000. Era PHP para todo canto, principalmente nos pequenos sites e blogs que estavam explodindo naquela época. Todo mundo tinha blog. E qual é a consequência de ter tanta gente usando? O resultado disso foi uma verdadeira chuva de ataques a sites feitos em PHP. Ele era muito visado. As vulnerabilidades que existiam na linguagem, ou principalmente no código dos desenvolvedores, eram exploradas a cada segundo. Então a fama de inseguro foi só crescendo com o tempo, e tem até hoje. Tem outro ponto. Como a curva de aprendizado do PHP ela é muito baixa, muita gente começou a usar a linguagem logo de cara. O que é ótimo, porque trouxe muita gente para dentro do mundo da programação, mas ao mesmo tempo nem todos esses desenvolvedores entendiam de segurança ou se preocupavam com segurança. Então o problema não era exatamente o PHP em si, mas sim o fato de que muita gente estava programando sem as melhores práticas, sem seguir boas práticas. Nem sei se existiam as melhores práticas naquela época também, o que deixava os sites vulneráveis. Mas será que só o PHP que é inseguro? Será que o PHP é mais inseguro que as outras linguagens? E a resposta é, sei lá, meu mano. Outras linguagens como o JavaScript, Python, também têm lá suas falhas, mas a diferença é que o PHP estava muito mais presente nos sites lá atrás. Então, a fama daquela época ficou. Então, hoje, no final das contas, a fama de inseguro do PHP, ela veio por uma combinação de vários fatores. Um pouco, obviamente, por culpa da linguagem, que não se preocupava muito com a segurança lá no início, mas que hoje em dia muitas coisas já foram resolvidas e melhoradas, assim eu espero. Mas também por conta de que muita gente estava usando de maneira indiscriminada. Muita gente criava um blog, criava um site e já colocava no ar.
Ou seja, se a maioria dos sites são em PHP, os atacantes, os hackers, eles se especializaram em atacar esse tipo de sistema, juntando com o fato dos desenvolvedores não se preocuparem muito com segurança, o que acontece? Tem mais ataques bem-sucedidos. Hoje, se tu seguir as boas práticas de segurança, usar frameworks, UAF, CDN, etc., o PHP pode ser tão seguro quanto qualquer outra linguagem. Mas aquela velha fama de inseguro ainda está aí. Afinal, falar mal do PHP é tão legal quanto, sei lá, falar que Java é pesado. Então, continuamos fazendo.